Mercados globais caindo, está tudo vermelho já tem uma semana e ontem, segunda-feira, o mercado abriu negativamente e nós não sabemos se vai recuperar tão cedo. Bitcoin está caindo, todas as criptomoedas estão caindo, mas por quê? O que está acontecendo no mundo? Vamos descobrir nesse vídeo. Olá a todos, meu nome é Everton Matheus e bem-vindos a mais um vídeo. Então, hoje nós vamos descobrir o que está causando essa mega crise e essa sequência de dias no vermelho. Você pode ver que Nasdaq, Dow Jones, S&P 500, tudo tem caído. Ibovespa, Bitcoin, tudo tem caído. Mas por quê? O que está acontecendo no mundo que está gerando esse medo do mercado global? Nós vamos entrar em detalhe aqui, porém, tudo isso pode ser reduzido a duas coisas: China e política. Se você quer entender um pouquinho mais, fica aqui no vídeo que a gente vai falar sobre isso. Então, se você ainda não ouviu sobre Evergrande, Evergrande, meus amigos, é a segunda maior empresa imobiliária na China. Gigante, é um magnata desse setor imobiliário lá, que porém está tendo vários problemas. Especialmente problemas financeiros. Por quê? Porque eles estão com uma dívida acumulada de mais de 300 bilhões de dólares. E como eles chegaram nessa dívida? E é aí que fica interessante a história. Por quê? Essa dívida, primeiramente, ela é espalhada em mais de 100 bancos, ou seja, 300 bilhões distribuído em mais de 100 bancos. Inclusive, alguns bancos são americanos e outros bancos são europeus. Então isso já deve te dar aquela ideia de como isso está afetando o mercado global. Porém, voltando ao assunto. Evergrande foca em construções de condomínios residenciais, porém não são esses predinhos que você está acostumado a ver aqui, a ver em São Paulo, aonde quer que você more, sempre tem um predinho residencial. Não, essas são mega estruturas, mega, não sei se você já viu essas fotos desses mega edifícios na Ásia. Então, a Evergrande é uma dessas construtoras que realiza esses projetos. Então, desde lá de quando ela foi fundada em 1996, ela tem tido esse projeto de comprar lotes e construir esses mega condomínios residenciais. E para a expansão da empresa, ela começou a pegar dinheiro de bancos para poder comprar mais terrenos e para poder construir mais, para poder vender mais, né? Ela se alavancou com a dívida, que é algo muito comum as empresas fazerem. E enquanto a dívida está balanceada e o lucro líquido pode ainda cobrir as dívidas líquidas, então a empresa está relativamente saudável. Você pode ver que muitas empresas operam assim com dívidas. E isso não é errado e não tem problema. Em um mercado capitalista, isso é muito bom de se fazer. Então ela foi se alavancando assim, foi crescendo, e inclusive ela se expandiu também. Ela se expandiu para o mercado de água engarrafada, né, de água mineral. 做饭更香，质量至上，恒大集团。 Se expandiu no mercado de veículos elétricos, parques temáticos, serviços de streaming tipo Netflix, só que chinês, e até tem um time de futebol. E através dessa expansão, ela dá emprego para mais de 125 mil funcionários. Então ela é muito grande, gigantesca, 125 mil funcionários. Porém, a expansão foi aumentando, e essa expansão não teria sido um problema. Porém, começaram a acontecer uma série de eventos que causaram a destruição iminente da Evergrande. E quais foram esses eventos? O primeiro foi que entre 2018 e 2019 começou uma bolha no mercado imobiliário chinês. As pessoas começaram a acreditar que era mais seguro e mais rentável investir no mercado imobiliário do que no mercado financeiro ou em qualquer outro tipo de investimento, e foi quando elas começaram a investir pesado no mercado imobiliário e começaram a comprar, muitas famílias começaram a comprar mais de um imóvel, inflacionando assim o preço dos imóveis. E com essa inflação dos imóveis, surgiu mais pressão de compra, ou seja, as empresas começaram a construir mais casas, começaram a pegar mais empréstimos de bancos, começaram a pegar mais empréstimos de investidores e até mesmo empréstimos dos próprios compradores que emprestavam para a Evergrande ou outras empresas para que isso fosse abatido no down payment, né, na entrada, ou então abatido nos juros que elas teriam que pagar no longo dos anos. Então a Evergrande começou a recolher esse monte de dinheiro de empréstimo para poder construir segundo a necessidade do mercado. Para você ter uma ideia, nesse período aí da bolha,
A China estava construindo 5 vezes mais casas do que os Estados Unidos e a Europa juntos. Isso para você ver quão grande era essa demanda que o país tinha. E os chineses começaram a acreditar tanto nisso que eles começaram a comprar qualquer casa por qualquer preço. Então tinha gente que estava pagando 23 vezes o salário anual deles para comprar casas. Tinha gente que estava pegando dinheiro de bancos, tinha gente que estava pegando dinheiro de familiares para comprar esses imóveis. E mesmo assim, não tinha imóvel suficiente para todo mundo. Tanto que algumas cidades estavam até fazendo loteria, né? Você tinha uma chance em 60 de poder comprar um imóvel de tão pouco que tinha disponível para todo mundo. E isso também teve um efeito ruim que foi, e as empresas, para ter mais lucros e para acelerar o processo, começaram a construir com menos cuidado, utilizando materiais piores, construindo mais rápido sem prestar atenção em métodos de construção, ou seja, a segurança de muitos prédios ficaram comprometidas e então o governo chinês teve que intervir. E o governo chinês colocou algumas regras que pessoas solteiras não podiam comprar fora da cidade onde eles moravam e várias regras assim, para proibir que pessoas comprassem mais de um imóvel e para que tivesse meio que uma regulamentação dos imóveis disponíveis. Porém, aí, como nós sabemos muito bem, 2020 foi o ano da pandemia e isso causou o stop repentino de muitas construções, de muitos lugares de trabalho, tudo foi fechado. Mas o que é que não fecha mesmo com a pandemia? Os juros, as taxas que você tem que pagar, os boletos, essas coisas nunca param de chegar. Com ou sem pandemia, elas estão lá. A dívida da Evergrande, que até ali ela estava cobrindo com os lucros, né? Vendia um prédio, vendia as propriedades e ia pagando, simplesmente não tinha mais caixa entrando. O fluxo de caixa começou a ficar negativaço. E isso causou uma forte pressão financeira na Evergrande, uma pressão negativa, né? Porque se não tem venda, não tem dinheiro. E se não tem dinheiro, não tem como pagar a dívida. E aí, em junho de 2021, a Evergrande declarou que ela não teria dinheiro suficiente para pagar as dívidas do mês, né, os juros do mês. E aí começou o caos. Na verdade, o caos já estava lá desde 2020, mas aí começou o caos público, né? O governo tentou fazer um acordo com a Evergrande para que ela vendesse, né, algumas propriedades, alguns imóveis que estavam sendo construídos, mas com essa queda do mercado imobiliário, né, depois da grande bolha de 2018-2019, a bolha explodiu durante a pandemia. E nenhum investidor estava com vontade ou acreditando que era um bom investimento comprar algo no mercado imobiliário nessa altura do campeonato. Com os preços que cada mês estão caindo mais, nenhum investidor botou fé, né, em querer comprar esses imóveis que ainda precisavam ser terminados, né? Então quem é que vai comprar algo que não foi terminado para terminar e tentar vender em um mercado tão ruim como é o mercado imobiliário lá agora na China, né? Então não deu muito certo. E em um ano, a ação da Evergrande já caiu 91%. Mais ou menos de julho lá do ano passado, 2020, até agora, 91% de queda. Cara, ela quase tá zerando. Imagina isso, quase zerando. Se você não sabe o que acontece quando a ação cai tanto e se é possível uma ação chegar a zero ou não, clica aqui em cima que eu fiz um vídeo explicando isso, né? O que acontece, se é possível, como a ação zera ou não zera, o que acontece. Clica lá, assiste aquele vídeo, é muito bom, muito informativo. Mas enfim, essa brincadeira aí da Evergrande deixou 1 milhão de compradores em espera, ou seja, 1 milhão de pessoas que pagaram, deram entrada no imóvel e ainda nada. Não vai ser construído, provavelmente vão perder o dinheiro. E se construir, o valor que eles deram entrada já, o imóvel já desvalorizou antes mesmo de ser construído. Então assim, tá muito feia a coisa lá. E tá tão ridícula a situação agora que a Evergrande fez um ultimato para os funcionários. Ela falou assim: ou vocês emprestam dinheiro pra gente e a gente vai repagando, ou vocês não vão ter o bônus de Natal esse ano aí, ó. Então a Evergrande mandou aquela: ou você empresta dinheiro pra gente, ou tá todo mundo no meu barco, todo mundo vai afundar, entendeu? Então ela deu esse ultimato também para os funcionários. E muitos funcionários pegaram dinheiro do banco, pegaram dinheiro com a mãe, o vô, a avó, a tia, para poder investir na empresa, talvez porque os bônus devem ser significantes, né? Deve ser muito bom, não sei. E aí você para pra pensar, como que isso tem a ver com o mercado aqui brasileiro, como isso tem a ver com o mercado global? Como eu te falei lá no começo, muitos bancos que emprestaram esse dinheiro para Evergrande são bancos globais. Tem
JP Morgan, tem BlackRock, né? Tem um monte de bancos, especialmente bancos americanos, que emprestaram dinheiro para a Evergrande. Ou seja, se a Evergrande falir, vai ser um monte de dinheiro que vai sumir, dívidas que vão ficar abertas, né? E isso não é nada bom para os bancos, e não sendo nada bom para os bancos, não é nada bom para o mercado, e o mercado, tendo medo disso acontecer, começa a vender. Então, é um medo coletivo que está rodando agora, né? Porque se ela falir, isso vai ser negativo para os bancos. Se for negativo para os bancos, os investidores estão com medo e estão vendendo, saindo da posição que eles têm, né? Mas e o Brasil? Como que isso afeta o Brasil? Então, 78% dos bens chineses estão vinculados a imóveis de qualquer forma. Então, isso é muito capital que pode diminuir de valor do dia para a noite, né? Com esse mercado imobiliário. E também 20% do GDP chinês é imobiliário. Ou seja, se esse mercado despencar, igual aconteceu em 2008 lá nos Estados Unidos, a economia chinesa vai para o lixo. E se você pega, por exemplo, o preço do minério, vai muito de acordo com o mercado chinês, né? Que lá tem muito minério, então ferro, cobre e outros minérios são vinculados aos valores que tem lá na China, porque muitos mineradores são lá na China. Então, por exemplo, Vale, que é uma das maiores, que tem uma maior participação na bolsa, se o minério lá, se a economia chinesa cai, isso afeta a Vale, que também afeta de tabela o mercado brasileiro. Está todo mundo muito tenso agora, o mercado está com muito medo, o mercado está meio assim de olho para ver o que vai acontecer, então todo mundo está saindo das posições e tal, isso em âmbito global. E pode acontecer que ou Evergrande vá em falência e vai ser uma das maiores falências da história, porque ela é uma empresa gigante, colossal, então isso vai afetar mais ainda a economia mundial, ou então ela consegue posticipar as dívidas e ir pagando lentamente, e aí ainda assim vai ser um pepino para ela, mas não vai afetar tanto a gente. Ou a China faz igual o governo americano, né? Que chama de bailout, que o governo americano direto faz isso, que ajuda, nós vamos imprimir um dinheirinho aqui para as empresas não morrer, entendeu? Nós vamos ajudar aqui um pouco a economia, injetar um pouco de dinheiro. E o governo chinês poderia fazer isso, também porque, sendo um governo socialista, ele teria o direito de comprar parte da empresa, se não total a empresa, né? Isso seria muito bom, porque o governo socialista quer ter o controle sobre as empresas da nação. Então, nós estamos esperando para ver um pouco o que vai acontecer. Mas também nós temos outra coisa que afeta a Ibovespa. Você pode ver que essa semana a Ibovespa não tem feito nada mais do que cair. Ô, semana ruim foi essa semana passada, viu? Sexta-feira bateu 107 mil pontos a Ibovespa. Mas por quê? Você já deve saber que o nosso presidente Jair Bolsonaro está lá na ONU, né? E vai fazer um discurso, provavelmente já fez quando esse vídeo sair. E ele foi lá em Nova York, teve muitas críticas, xingou um monte de gente, do jeito que ele é, né? Aquele jeitão meio bruto dele. E, como você sabe, qualquer coisa que Bolsonaro fala publicamente, faz publicamente, o nosso mercado brasileiro não gosta. Você lembra de quando ele trocou a diretoria da Petrobras? O mercado despencou. E toda vez que ele fala alguma coisa publicamente, o mercado chora e pum, despenca. Então assim, o mercado está caindo porque o mercado está esperando já, porque o mercado já está se prevenindo sobre qualquer coisa que ele for falar, né? O mercado ele sempre antecipa os acontecimentos. E aí, se os acontecimentos forem a favor ou não do movimento do mercado, tem uma correção, né? Então, provavelmente, nós vamos ainda ver um pouquinho de queda, mas é uma queda somente por emoção, eu acredito. Como sempre, tudo na bolsa é basado sobre emoções. Então, nós vamos esperar aqui, ver o que o Bolsonaro vai falar, quem que ele vai xingar, o que que ele vai dizer, e nós vamos aguardar a resposta da bolsa, né? Que não sei se provavelmente vai ser muito agradável, porque, como a história mostra, né? A bolsa brasileira não é muito a favor do Bolsonaro. E agora falando de Bitcoin, criptomoedas. O que está acontecendo com as criptomoedas que estão caindo? Bitcoin esses dias atrás caiu 8% em um dia. Ethereum também foi pro saco. E todas as outras que acompanham também desceram tudo. Por que isso? Como eu disse lá no começo, China. O que aconteceu? A China fechou mais uma mineradora de Bitcoin, porque ela disse que está
acabando com o meio ambiente e barará, que se você já pesquisou sobre, você sabe que qualquer empresa de finanças centralizadas, ou seja, bancos e coisas afins, geram um dano para o ecossistema muito maior do que minerar Bitcoin faz. Porém, é o que a mídia fala, é o que as pessoas acreditam, porque não fazem as próprias pesquisas. Então, assim, China fechou mais uma mineradora, e quando ela fecha uma mineradora, é claro, o mercado de criptomoedas não gosta muito disso e vai tudo pro ralo. Mas também o nosso amigo Elon Musgo, né, o Elon Musk, teve um pouco de participação aí nessa jogada, porque mais uma vez ele já tinha anunciado que ia encerrar todas as transações, todos os pagamentos de Bitcoin feitos na Tesla, né? Antes você podia comprar em Bitcoin, comprar em outras criptomoedas, e ele finalmente encerrou, não se compra mais Tesla em Bitcoin. E ele disse também, por causa dessa coisa aí do meio ambiente, que ele não aceitaria e que ele estaria buscando outras opções de outras criptomoedas um pouco mais eco-friendly, né, amigáveis para o ecossistema. E isso também foi a sua participação na manipulação de mercado, né, que ele sempre tá lá com a mãozinha lá, fazendo os tweets dele, postando o que comprar, o que não comprar, que a gente sabe, né, a gente sabe. Não tendo regulamentações no mercado de criptomoedas, qualquer um, quem tem seguidores, né, leva a manada lá e faz dinheiro em cima. Então, com esse mini jornal explicando um pouco o que está acontecendo na economia, nas finanças globais, vou ver se eu faço um desse a cada mega notícia que acontecer assim, para que seja algo que você possa acompanhar, né, e entender o que acontece por trás do mercado. Não vou simplesmente dizer que o Bolsonaro fez isso, eu vou tentar explicar por que o mercado está agindo dessa maneira, de forma neutra, né? Independente se eu gosto ou não gosto de Bolsonaro, se eu gosto ou não gosto de Trump, do Elon Musk, do governo chinês, não interessa. Quando você olha para finanças, se você está olhando de um modo neutro, você consegue acompanhar os trends, né, de alta ou de baixa, melhor do que se você está ali tomando partido de alguma coisa, porque aí talvez você não vai estar acompanhando ou vai deixar de acompanhar certos movimentos, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Por favor, deixa o teu like aqui embaixo e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau!